Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e essa é a disciplina de Roteiro para Jogos Digitais. Hoje, neste vídeo ou aula, nós vamos tratar um pouco sobre a jogabilidade e como criar a experiência para os jogadores. Então, para isso, hoje nós vamos ver os conceitos relacionados à jogabilidade, o que são os modos de interatividade, os tipos de desafios pelos quais o jogador está motivado a jogar e o que nós devemos fazer para manter o equilíbrio do jogo. Afinal de contas, a gente sempre tem a nossa premissa de ser um jogo divertido. Via de regra, o conceito de jogabilidade, ele surgiu basicamente junto, com o advento dos jogos eletrônicos. A ideia da jogabilidade por si só, ela vai ser usada para descrever a experiência geral de um jogador em relação aos controles e desafios do jogo. Em outras palavras, a jogabilidade pode ser definida como as escolhas, os desafios ou as consequências que serão enfrentadas pelo jogador ao navegar nesse ambiente virtual do jogo. A gente já acabou de ver as narrativas, os personagens e todos aqueles conceitos relacionados ao que faz um jogo ser divertido. E aí a gente tem que pegar todos esses conceitos e tentar trazer para essa experiência de forma que a gente aplique isso à jogabilidade do game. Narrativa de um game, a gente sempre tem que pensar que essa história deve estar conectada aos desafios que vão ocorrer ali no jogo para que o jogador supere. Outra característica também, todos os games têm regras. Isso também está relacionado à jogabilidade de um determinado game. Tem um conjunto de regras, E essas regras, a gente sempre tem que definir o que seria uma condição de vitória e uma condição de derrota. Por definição, as condições de vitória vão definir como um game pode ser vencido pelos jogadores. Só há um único vencedor ou podem haver vários? O jogador precisa fazer o que para vencer? O jogador tem que resgatar alguém ali, uma princesa, alguma coisa assim nesse sentido? Ou não? Essa vitória, assim como o Tetris, vai ser em função da quantidade que ele vai conseguindo ao longo do tempo. Já as condições de derrota, elas vão especificar como os jogadores perdem em um jogo. E aí é interessante nós destacarmos que há duas formas de fazermos isso. Uma é de uma forma explícita, ou seja, ele tinha que sobreviver e morreu, ou alguma coisa assim nesse sentido. Outra vai ser de uma forma implícita. Então, às vezes, ele deveria ter alcançado uma determinada pontuação e um adversário alcançou primeiro, então, assim, implica que ele perdeu. Então, em outras palavras, o explícito é bem na cara mesmo da gente que ele perdeu e o outro vai ser em função de um conjunto de regras ali que façam que ele tenha perdido. O conceito de interatividade, a gente já viu nas aulas referentes à narrativa, por exemplo, e elas estão muito associadas à relação do jogador com o game em si. Aqui, quando nós estivermos tratando da jogabilidade, é interessante observar que vão ter diferentes modos de promover essa interatividade, mas é importante nós sempre destacarmos que o jogador vai ser o centro, Então, sempre vamos relacionar o jogador com o game, jogador contra o jogador contra o desenvolvedor, jogador contra a plataforma. E o primeiro deles é o jogador versus o game, que nós já vimos também que há diferentes modos de jogador que são classificados em função do número de jogadores. No modo monojogador, por exemplo, o usuário interage só e somente com o próprio sistema e sua plataforma. Embora possa exibir muitas características humanas e o jogador possa ocasionalmente acreditar que são humanos, os NPCs são gerados por um sistema de inteligência artificial. Aí, neste caso, a interação é uma forma extremamente comum de interatividade, especialmente quando está associado ao modo monojogador, ou seja, o jogador está jogando, e está desenvolvendo a ação do game ali contra o próprio jogo. No modo jogador versus jogador, é um tipo de jogo multijogador e no qual os jogadores eles interagem não apenas com o game, mas também entre si. E aqui há duas categorias bem distintas, porque a gente pode incluir como um comportamento dos jogadores, ser um comportamento cooperativo, ou seja, eles vão trabalhar em conjunto, aí aqui o caso é aqueles jogos, por exemplo, de detetives, ou eles podem ser ainda competitivos, por exemplo, um jogo de luta, no qual um combate com o outro até que com o objetivo de ganhar, Além disso, a gente pode ter o que nós chamamos de jogador versus desenvolvedor,
no qual é possível que os jogadores interajam com as próprias pessoas que desenvolveram o game. Neste caso, a interatividade jogador versus desenvolvedor geralmente ocorre por meio de salas de bate-papo e fóruns de discussão, que são disponíveis no site do próprio game. Muitos desenvolvedores acompanham com atenção os comentários e preocupação dos jogadores e até participam diretamente dessas conversações a fim de ter um feedback ali do resultado. Por fim, nós temos o jogador versus plataforma, é a conexão entre o jogador com o hardware e o software, né, do videogame ali. Então vão ter questões relacionadas à interatividade e vão incluir, né, com relação a essa interatividade, os recursos gráficos ou de áudio do sistema, os dispositivos de controle, a memória, a bateria, dispositivos de armazenagem. Então vai ser como que vai se dar essa relação entre as pessoas e os dispositivos eletrônicos ali que estão rodando o jogo. Para que seja uma coisa divertida, ela tem que haver ali alguns desafios para o jogador. Tipos de desafios é importante nós ressaltarmos que eles estão muito relacionados aos gêneros. Por exemplo, uma pessoa que gosta de puzzle é um determinado tipo de desafio que eles gostam, um tipo de lógica, essas coisas. Já quem gosta de uma coisa assim mais de luta, buscarem uma coisa assim mais relacionada aos recursos gráficos, coisas assim do gênero. Quando eu falo que eu estou com desafios implícitos e explícitos, o implícito é aquela coisa assim que está um pouco mais mascarada, né? Então vão ser desafios que estão mais escondidos. Já com os desafios explícitos, eu estou entendendo que sejam aqueles desafios que vão estar assim na nossa cara. Em outras palavras, se você está num desafio explícito, num jogo de aventura, você está vendo barris rolando e coisas assim do gênero. E só para complementar, um desafio dito implícito, ele não é adicionado especificamente ao game. Ele acaba sendo uma situação que sugere esse desafio dentro do próprio contexto do game. E aí alguns exemplos poderiam ser como dividir os recursos ou decidir quais unidades entrarão em ação primeiro, né? Quem que vai ser o primeiro batalhão, alguma coisa assim, quando a gente estiver trabalhando em um jogo de estratégia. Com relação às informações perfeitas e imperfeitas, o que eu posso dizer? Quando as informações perfeitas são fornecidas, todos os jogadores conhecem o estado do jogo durante todo o tempo. As informações perfeitas resultam de desafios lógicos, nos quais os jogadores assimilam as informações e as utilizam para decidir qual é a melhor linha de ação. Então, só para exemplificar, quando nós temos ali um jogo de dama, nós conhecemos todas as peças que estão dispostas ali no tabuleiro. Então, a gente sabe mais ou menos, né, quais são as jogadas e à medida que o oponente joga, a gente consegue calcular e estimar qual vai ser o nosso próximo passo. Quando eu estou trabalhando no escopo de informações imperfeitas, os jogadores vão acabar recebendo apenas uma parcela dessas informações que são utilizadas, né, para tomarmos as nossas decisões. E aí, ao contrário do que acontece nos desafios lógicos de games com informações perfeitas, eles também exigem dedução e a capacidade de fazer uma suposição sobre a natureza das informações que faltam. Então, nesses jogos, por exemplo, de cartas que a gente joga ali Uno, né, ou truco, alguma coisa assim, a gente tem as nossas cartas e a gente faz a suposição de que tipos de informações os nossos adversários têm. Então, essas suposições, pelo fato de a gente não conhecer todas as peças ali, é o que nós chamamos de informações imperfeitas. Com relação aos tipos de conhecimento, eles podem ser ditos como intrínseco ou extrínsecos. Assim como a gente já trabalhou anteriormente, toda vez que a gente pensar em alguma coisa nesse sentido, né, de conhecimento intrínseco, vai ser aquele que vai ser obtido dentro do próprio universo do game. Por exemplo, um jogador pode descobrir a finalidade de uma máquina mágica depois de obter algumas informações de um NPC alquimista do game, por exemplo. E é uma coisa que só está ali dentro daquele universo do game. E aí a memória dos feitiços, movimentos combinados, disposição dos labirintos e personalidade das personagens do game também são formas de conhecimentos intrínsecos. Os games que dependem inteiramente de memória incluem game de imitação musical como Simon. Já os conhecimentos extrínsecos são aqueles que a gente tem que ter fora do mundo do game. E aí a gente acaba aplicando esses conhecimentos a esse próprio game. Nesse tipo de conhecimento, o jogador pode adicionar os elementos de realismo ao game
e frequentemente envolve fatos como a madeira flutua, o papel queima, as lentes aumentam a concentração de luz. Então são essas questões relacionadas a esquemas físicos, né? Coisas da nossa natureza aqui, que a gente sabe que também vai funcionar ali dentro do universo do game. E uma outra coisa também que a gente pode ter é que às vezes, para jogar um game, a gente precisaria saber um conhecimento prévio, né, dos jogadores, de lendas que são referidas no game. E aí, só para exemplificar, nesse sentido de conhecimentos extrínsecos, é saber, por exemplo, que um espelho poderia matar um vampiro. E aí são esses exemplos aí de conhecimentos intrínsecos e extrínsecos. Os desafios de reconhecimento e associação de padrões, eles são comuns em games de quebra-cabeça, como Tetris, em que os blocos caem em uma velocidade muito grande, né, para que os jogadores tomem as decisões conscientemente de onde eles estão colocando. É quase que automático que você vai fazer. O processo pelo qual reconhecemos ou associamos os padrões, subconscientemente, é relacionado à teoria de aprendizagem. E esse compartimento é comum em muitos games de ação, em que os jogadores simplesmente não têm tempo para refletir e depende do raciocínio automático para dominar o game, tomar as decisões, né, e dominar o game. Não é de se admirar que os jogadores entram em transe, né, então, quando estão jogando esses games. Outro assunto também que nós temos com relação aos desafios, outro tipo de desafio, é com relação à percepção espacial. Neste caso, os jogadores têm que se orientar nos ambientes. Esses desafios também são muito comuns em games de quebra-cabeça e de simulação de veículos, nos quais toda a experiência do game depende da capacidade de compreender as relações espaciais para chegar ao destino. Com relação à microgestão, muitos games permitem que os jogadores gerenciem configurações e associações de recursos ou personagens. Esse tipo de microgestão é uma das maneiras de proporcionar ao jogador muitas opções no game. Então, só por exemplo, vamos supor que o personagem do jogo esteja sendo ameaçado por vários adversários. Então, o jogador pode decidir como o personagem poderá reagir a essa ameaça. Se ele tiver uma série de poderes e vários tipos de armas, o que ele pode fazer para atacar o oponente e obter sucesso nessa sua batalha? Com relação ao tempo de reação, os games de ação desafiam o tempo de reação do jogador. Isso é particularmente significativo quando a velocidade de resposta do jogador a um desafio está diretamente relacionada à velocidade em que seu personagem reage ao game. Uma relação lenta pode ser uma questão de vida ou morte para o personagem se resultar na perda de uma oportunidade de derrotar o inimigo ou pegar um tesouro antes que ele desapareça.